TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Sejam bem-vindos. Começa agora na TV Fortaleza mais uma edição do programa É Direito. E hoje o segmento abordado será saúde. Vamos falar sobre obesidade. É porque aqui em Fortaleza existem legislações voltadas para o assunto. Por exemplo, temos a Lei Municipal a 9.065, que institui a Semana de Saúde Preventiva à Obesidade Infantil aqui na capital. Temos também a 9.550, que determina atendimento prioritário para pessoas portadoras de obesidade mórbida nos estabelecimentos comerciais e bancários da capital. São leis que visam combater a doença e ajudar pessoas obesas, dando melhores condições. Afinal, é um problema sério de saúde pública. Quem vê Cleia em plena atividade não imagina o que ela passou antes de pesar seus atuais 97 quilos. A profissional autônoma chora lembrando do começo desse ano, quando chegou aos 134. Uma mudança que só foi possível graças à ajuda da família e da força de vontade dessa mulher tão determinada. É muito bom você olhar para você e se amar. Ver que você está bem. É muito bom. Cleia está entre os 51% dos brasileiros que estão acima do peso. O número do Ministério da Saúde também revela que a obesidade é mais prevalente entre as mulheres e que atinge pessoas de 25 a 44 anos de idade. O crescimento da obesidade colabora para o aumento de algumas doenças, como afirma a médica endocrinologista Fabiana Lustosa. O diabetes, a hipertensão arterial e o aumento do colesterol. E esses fatores de risco somados, estão aumentando cada vez mais a frequência de uma das principais causas de mortes no mundo, que são as doenças cardiovasculares. A Cleia ficou hipertensa por conta da obesidade. E para ela, a falta de informação, que explica o tratamento ideal para os obesos, dificulta no enfrentamento. Se tivesse mais informação, seria muito fácil para as pessoas emagrecerem, se tivesse mais informação. Porque se você procurar, não tem. E na esperança de informar a população e minimizar os efeitos da obesidade, existem leis aqui em Fortaleza que tratam sobre o tema. E outras novas em tramitação aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, como uma de autoria do vereador Gardel Rolim, do PPL. Através da sua indicação, ele cria políticas públicas de combate à obesidade, como a criação de um comitê interdisciplinar e também a realização de campanhas publicitárias que alertem sobre a doença mórbida. Atualmente, a prevenção contra a obesidade depende de fatores interdisciplinares. A grande importância para levar o excesso de peso são erros alimentares e sedentarismo. Por isso que a prevenção ela deve começar desde a infância, com os hábitos alimentares corretos pelos próprios pais, bem como a instituição de hábitos corretos nas escolas. Então, a gente poderia, desde cedo, tentar frear esse grave problema de saúde pública. E para o nosso bate-papo de hoje, recebemos pela primeira vez o vereador Gardel Rolim, do PPL. Convidamos também a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a doutora Adriana Forte. A presença do vereador Gardel hoje aqui conosco é porque ele é autor de 2 projetos de indicação que tramitam atualmente na Câmara Municipal de Fortaleza relacionados ao assunto obesidade. Tem um projeto de indicação, o 0438, que dispõe sobre a criação da política municipal de enfrentamento à doença. Tem um outro que é o 0450, esse já trata da criação dos centros de referências para tratamento de obesidades, aqui no município de Fortaleza. E é por isso justificada a presença e a gente inicia com o vereador Gardel Rolim, mas desde já, doutora Adriana, também participa conosco pela primeira vez aqui do programa É Direito. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Vereador Gardel Rolim, já estou misturando, desculpa. Vereador Gardel Rolim, políticas políticas públicas voltadas para esse ponto são de grande importância. A gente tem uma militância grande. Primeiro, bom dia, Karine, bom dia, telespectador do programa É Direito, da nossa TV Fortaleza. A gente tem uma militância grande já, como eu já relatei aqui outras vezes, mais de 10 anos na área da saúde pública.
E aí a gente que milita na saúde pública, a gente tem alguns nortes do debate que devemos fazer e foi isso que eu trouxe aqui para a Câmara. Um deles, eu acho que é o muito importante, a gente precisa, o poder público precisa avançar na melhoria de políticas públicas de saúde voltada a pacientes com doenças crônicas. Eu acho que nós temos uma vocação, eu acho que nós temos já uma grande experiência aí com urgência e emergência, mas a gente precisa melhorar políticas públicas voltadas a pacientes com doenças crônicas. E aí se envolve nesse campo hipertenso, diabéticos, e a gente com esse projeto de lei traz também aqui à tona, a discussão, o problema da obesidade, a doença da obesidade. Então esses projetos visam divulgar, tratar e debater, né? Eu acho que a gente precisa levantar a questão, tirar do ponto cego a obesidade e trazer ao foco que aí nós, o poder público, tem uma responsabilidade com esses pacientes. Verdade. Doutora Adriana, vendo essa preocupação do vereador Gardel, de que maneira a senhora, que é especialista e trabalha na área médica que faz o tratamento dessa doença, a senhora vê, de que maneira a senhora vê iniciativas como essa? Bem, bom dia a todos, bom dia Karine, bom dia vereador, um prazer muito grande estar aqui, eu vejo com muito entusiasmo. Nós que estamos nessa luta de saúde pública com relação a doenças crônicas, ouvir assim de um gestor, de uma pessoa que tem influência para que as coisas possam acontecer, a gente fica muito feliz porque é essa mesma mentalidade que a gente deve fazer um pouco de modificação. Ou seja, nós estamos acostumados a lidar com o agudo e a gente tem deixado um pouco de lado a preocupação para tratar o crônico e evitar os agudos, né? Evitar as filas de emergências, as filas de UTIs e a necessidade de estar cada vez mais trabalhando a nível hospitalar. Então, assim, trabalhar com obesidade eu acho que foi o grande ponto importante disso aí, porque hoje, em termos de doença crônica, a gente considera a obesidade o grande vilão. A obesidade é a maior causa do diabetes tipo 2, que é o maior tipo de diabetes na população, é a maior causa da hipertensão, das dislipidemias, do colesterol elevado e, portanto, concorre indiretamente para a primeira causa de morte da população, que são os AVCs e os infartos agudos do miocárdio. Quer dizer, então, são vários outros problemas, né? Exato. Então, nós estamos embasados, do ponto de vista epidemiológico, que isso é a grande prioridade em saúde pública. E tem que ser controlado para evitar essas complicações. A gente tem hoje infarto e AVC em pessoas jovens, porque são diabéticos, porque são hipertensos, porque têm colesterol elevado e não são tratados para prevenir essas complicações tão graves e tão precoces. Doutora Adriana, na sua visão, por que a senhora vê que isso é tão difícil de ser resolvido? Que eu digo em relação às iniciativas públicas, né? Olha, na realidade, a gente sabe que se todos nós sentássemos na cadeira de um gestor da saúde pública, de um secretário municipal estadual, a gente também teria os problemas que são inúmeros, porque as doenças são várias, as emergências ocorrem de qualquer jeito, e às vezes, mesmo que haja um interesse e uma definição para trabalhar com as prevenções, às vezes o espaço fica dificultado para isso aí, né? Uhum. Mas tem que se começar, ou tem que se implementar, porque alguma coisa já está sendo feita, sem dúvida nenhuma. Nós estamos com um programa na prefeitura mesmo, na Secretaria de Saúde do município, nós temos um programa também a nível estadual, mas cada vez mais isso precisa ser continuado. Por quê? Porque a prevalência dessas doenças está aumentando. Verdade. Então, assim, a gente aquilo que se tinha em termos de trabalho há alguns anos atrás não dá mais conta. Você vê que nos últimos dados do Vigitel a gente viu um aumento de 60% da obesidade, de 61% do diabetes em 10 anos. Então, se isso está acontecendo para aquelas patologias que têm o diagnóstico, e a gente sabe que a maioria estão de pacientes que não fazem o diagnóstico, imagina se a gente fizer prevenção para ir buscar também esse paciente que não tem o diagnóstico ainda. Então, eu sei que é difícil, eu sei que os recursos são limitados e aí fica sempre a prioridade na doença aguda. Uhum. Mas eu acho que, por isso que eu fico muito entusiasmada quando eu vejo que alguém vai conduzir cada vez mais esse processo de trabalhar com doença crônica. É verdade. O senhor quer fazer alguma ressalva, vereador? Não, eu acho que esse é o grande, a doutora Adriana foi perfeita, eu acho que esse é o grande objetivo, inclusive é o que nós temos fomentado muito no mandato. Nós precisamos inverter a lógica da saúde pública do Brasil. Hoje se gasta, com todo o orçamento do SUS, entre 70% e 80% com doenças agudas, nas emergências, nas urgências, nos hospitais, e apenas entre 20% e 30%, né, existem pontos de interseção, por isso que o número não é exato, entre 20% e 30% nas prevenções das doenças crônicas. Então nós precisamos priorizar, de alguma forma, e trazer o debate o ponto de partida para isso.
A gente vê muitos casos em dezenas de famílias e pessoas que a obesidade sequer é diagnosticada como doença. Então a gente precisa levantar a questão, precisa falar sobre isso. É mais fácil ainda ser visto isso como aquela velha brincadeira de infância, né? Bullying, né? A própria família dizer fulano é gordinho, né? Mas ninguém tem a iniciativa até de ajudar, de chegar, de conversar, de procurar informações e de que maneira eu posso ajudar e levar aquela pessoa para um tratamento. Sem dúvida, eu acho que ainda existe até a cultura de que o garotinho, a garotinha gordinha é o fofinho, né? O fofinho, é o bonitinho, é o saudável. Que na verdade a gente tem essa visão mais no bebê, né? Exatamente, mas aí acontece que é do bebê que a gente tem que começar a trabalhar. A prevenção de obesidade se inicia na gestação. É a mãe que tem que ter cuidado com a sua alimentação, para evitar que tenha um neném começa por gordinho, ela, né? Começa por ela. Então assim, e amamentar. Que a amamentação é super importante para diminuir a obesidade infantil. Vereador, o senhor que também é da área de saúde, é fisioterapeuta, né? Convive também com essa realidade, claro, no dia a dia e na prática. Quantas pessoas que por algum motivo relacionados à obesidade sofrem sequelas, né? É como a doutora Adriana falou, a obesidade ela é a mãe de várias outras doenças crônicas. Então, por isso que o nosso projeto de lei, ele levanta o debate. A gente propõe no nosso projeto de indicação que a gente caminhe, ou seja, a gente propõe que a prefeitura caminhe no tratamento aí pelo menos em dois aspectos. No tratamento da doença, da obesidade e na prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente estabelece vários pontos importantes. E um deles é o acesso ao diagnóstico. A gente precisa ter o acesso ao diagnóstico, as pessoas precisam saber que estão diagnosticadas com obesidade, que isso é uma doença e que precisa de tratamento. E precisam querer ser tratadas também. E precisam querer ser tratadas. É levar a sério que a obesidade é uma doença. Exatamente. E a prefeitura precisa, né, o poder público precisa criar as condições para o tratamento, que aí é outro ponto importante. É muito comum alguém entrar num tratamento e abandonar logo em seguida, porque é muito difícil. Eu comentava com a doutora Adriana aqui antes de começar o programa. O quanto é difícil para um obeso ele perder peso, né, falar na linguagem popular, perder peso com tratamento, com orientação, mudando o hábito de vida, o hábito alimentar, o quanto isso é difícil. E o poder público às vezes não se atenta para isso, não foca, né, não dá as condições necessárias. Desde campanhas publicitárias, que é um dos pontos que o nosso projeto aborda. Desde campanha publicitária, fomento a feiras livres que tenham produtos mais saudáveis, estimular que as escolas possam trabalhar com produtos mais saudáveis, com alimentos mais saudáveis. Ou seja, é todo um pacote de coisas que tem que ser feito. Né? E aí a gente, de novo, precisamos falar sempre sobre o assunto. Informação não quer demais. Sem dúvida. O marketing é super importante. Eu acho que criar uma cultura na população, na sociedade, nos profissionais, que isso aí realmente é doença, que precisa ser tratado, que tem complicações sérias. E que não é aquela história, o malandro, o obeso é o malandro, é porque não quer fazer o regime. Não, é doença mesmo, né? Que a gente tem que ver não é com preguiça, seriedade. Né? Que não é preguiça. Assim, foi muito difícil, recentemente nós conversamos sobre isso, acredito que o vereador Gardel Rolim lembra, quando ele tratou da questão do número de fumantes no país. Não foi, vereador? Sim. Né? Foi tão difícil começar isso, foi tão difícil fazer essa campanha ao longo dos anos para que muitas pessoas tivessem consciência, né, das doenças e causa-mortes relacionadas ao cigarro, e precisa começar. Por mais que a obesidade, né, ainda não se tenha isso, o importante é começar. E essa campanha do fumo é um dos países que teve mais resultados. Mais resultados. Está tendo mais resultados. E quem é que sejamos sinceros, quem é que acreditava, até isso nós conversamos. Quem é que acreditava que ia dar certo? E quantas pessoas ao longo desses últimos 10 anos, por exemplo, deixaram de fumar e mudaram suas vidas, né? Passaram a viver em alguns outros pontos, né? Questão de doença, melhorar a qualidade de vida num ponto em geral. Aí a gente vê o poder da propaganda, né? Das campanhas publicitárias. E eram pesadas, né? As imagens foram... O fumo deixou de ser algo chique, elegante, bacana para a juventude e passou a ser, de fato, algo rejeitado. Isso. Hoje a gente tem aí 70% dos jovens já não querem mais fumar. E outra coisa, é um vício sério, é um vício
grave, é um vício difícil de largar. Eu até achava que era mais difícil do que perder peso. Então a gente tem que saber que isso pode ser também conquistado, né, com relação à obesidade. Em breve a gente, né, brinda essa vitória. Mas a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e já está de volta. O programa é Direito de hoje, recebendo o vereador Gardel Rolim, vereador pelo PPL, e a doutora Adriana Forte, ela que é presidente da Sociedade Brasileira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aqui do estado do Ceará. E a gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa é Direito de hoje, tratando de saúde. Estamos falando sobre obesidade. Os nossos convidados é o vereador Gardel Rolim, do PPL, e a doutora Adriana Forte, ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e também vale ressaltar que ela está à frente do Centro Integrado de Diabetes, né, doutora? É um trabalho também fortemente feito em conjunto, né, dentro da sua especialidade. Mas antes que a gente fale um pouquinho, doutora Adriana, em relação às causas e tratamentos, que é de grande importância, a gente precisa falar aí sobre isso aqui nesse espaço. Eu gostaria que o vereador Gardel Rolim desse continuidade. Ele iniciou já no final do nosso primeiro bloco informações sobre as propostas, né, em relação dessa política municipal. Tem um outro projeto, vereador, que é correlacionado para a criação dos centros de tratamento. Fala mais para a gente dessa ideia. Isso, a política de enfrentamento aí à obesidade, ela tem pelo menos 2 grandes focos, e um deles é o tratamento e o outro é a prevenção. No relacionado aqui ao tratamento, a gente propõe um centro de referência ao tratamento do obeso. E aí nesse centro de tratamento a gente pretende aí ofertar ajuda psicológica, nutricional, até o diagnóstico, exames, até o diagnóstico da possível cirurgia de redução de estômago, se assim for indicado clinicamente. E em outro campo nós temos aí a prevenção, que aí entra desde políticas públicas relacionadas às escolas, leis que fomentem feiras livres com alimentos orgânicos ou alimentos mais saudáveis, campanhas publicitárias feitas pelo poder público. As práticas de atividades físicas, Atividades físicas, ou seja, ações dentro dos postos de saúde. É bem verdade, a gente não pode esquecer que os postos de saúde têm uma atuação fundamental na prevenção ou no cuidado dessas doenças crônicas. Então, o posto de saúde tem uma função importantíssima nessa prevenção. Capacitar os profissionais dos postos de saúde, facilitar o diagnóstico, acesso a exames relacionados à obesidade, tudo isso faz parte da política de prevenção, né? Até para que, de fato, a gente tenha um debate franco dentro das unidades de saúde com relação ao diagnóstico da obesidade. É muito comum um paciente ser obeso, ser hipertenso, ser diabético, ser tratado no posto por a hipertensão e por o diabético, mas não ter o diagnóstico da obesidade. É verdade. Né? Então, hoje o que mais acontece é a questão do direcionamento, né? O médico que atendeu, que é um clínico geral, por algum fator direciona esse atendimento. Que aí vem aquela questão da dificuldade, né, vereador? A pessoa já desiste de buscar. Exatamente. Então, passa por todo aí de novo, é uma discussão que tem que ser feita grande, passa por vários equipamentos de saúde. Eu creio que os postos de saúde têm um papel fundamental. Nós precisamos desde capacitação de profissionais, de novo, campanhas, discussões, roda de conversa, fomento da prefeitura a feiras livres que tratem disso. Tudo isso faz parte da política de prevenção à obesidade, né? E de novo, voltando aqui, diagnóstico dessa obesidade ser encaminhado para os centros de referência, que aí podem ser tratados clinicamente até a indicação de uma cirurgia de redução de estômago, ou bariátrica, né, como tecnicamente se chama, nos casos indicados. Portanto, é um projeto amplo que tem diversos pontos e que visa, de novo, prioritariamente a gente levantar o debate, falar sobre, discutir com profissionais de saúde e discutir com os pacientes.
é importantíssimo a gente trazer o paciente para a discussão. Então, nosso projeto tem principal objetivo fazer esse grande debate com Fortaleza. Vereador, e dentro dessa ideia, esses centros, onde eles devem funcionar e de que maneira? Olha, quando a gente fala centro, e aí assim, foi pertinente sua pergunta, não estou propondo aqui que necessariamente sejam construídos. Unidades, né? É isso que eu queria comentar. É isso que eu queria comentar. Eu acho que o projeto dele inclui colocar a obesidade dentro das doenças crônicas, como já existe um projeto de atendimento para diabético, para hipertenso. Então, assim, a gente aproveita a estrutura física, né, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, e apenas cria a regulação de como esse paciente deve ser atendido a nível primário, a nível secundário, e a indicação para ir para o hospital para cirurgia. Eu acho que o projeto dele é perfeito no sentido seguinte, que ele vai colocar a obesidade, a palavra obesidade, doença, hoje que deve já pesa fazer só parte, pelo nome, né? Exatamente. Que hoje deve fazer parte dentro dessa estrutura que é criada também para atender doenças crônicas. Verdade. Obesidade é uma doença crônica. É uma doença crônica de importância vital em saúde pública. Deve ser encarada como tal e deve estar junto do diabetes e hipertensão como uma doença a ser tratada também. Perfeito. Eu acho que o que eu estou entendendo dele aqui, que eu estou ouvindo pela primeira vez. Olha que sintonia maravilhosa. maravilhosa. Que estou muito entusiasmada, é que eu acho que ele tem essa ideia, não é? Que eu achei excelente. Não é criar um centro, não é criar uma estrutura física, pelo amor de Deus. Doutora Adriana. Nós precisamos de ter técnicos né, organizados, medicação para ser empregada e o paciente sabendo onde vai procurar para ser tratado. A gente geralmente pergunta ao convidado de que maneira ele vê iniciativas públicas como essa, mas agora eu faço a pergunta ao vereador Gardel, né, de que maneira a gente recebe o nosso convidado, assim, vibrando com a ideia apresentada, por exemplo, como essa sua proposta, vereador. O senhor vê que realmente tem a questão do resultado positivo, né, que está somando. A gente, assim, é importante, eu fico entusiasmado até, porque a gente acaba pensando, nós nunca tínhamos nos encontrado antes, e a gente pensa muito semelhante. Né? Assim, quando a gente propõe, eu ia dizendo aqui, o centro de tratamento, não estou propondo que seja construído nada novo. Eu adorei ouvir isso. Até a população não tá preocupada com prédio novo, a gente já tem várias experiências, não é isso que a gente quer. A gente quer uma política municipal. Utilizar os aonde espaços, vou ser tratado, como, quem vai me atender, de que forma, vai me encaminhar para onde. É isso que a gente tem que debater. Se for num posto de saúde, que eu advogo, né, postos de saúde são capilarizados pela cidade toda, vamos treinar os profissionais, vamos falar sobre o assunto, vamos deixar todo mundo vigilante para a questão também da obesidade. Nós temos experiência, por exemplo, no posto lá de José Walter, tem o doutor Pedro, ele é um nutrólogo, que está fazendo às quartas-feiras à tarde uma roda de conversa e um começo já de um grupo de tratamento para pacientes obesos ou possível obesos. O trabalho já está começando, né? Então, a gente já foi buscar experiência assim, encontramos lá num posto de saúde, em um bairro da cidade. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de prédios grandiosos, não é isso. Não. Nós queremos a política. Quais são os profissionais capacitados? Podem ser profissionais da rede. Com certeza, devem ser. Devem ser da rede. Aproveitar, né, quantos tem aproveitar, não vamos nem contratar, não precisa contratar gente nova, não. Vamos treinar, como você falou, é o clínico, médico clínico geral que está lá, que ele está tratando a hipertensão, o diabético. Vamos fazê-lo agora, trazer o olhar também para a obesidade. Né? Vamos direcionar os exames que tem no posto de saúde também para essa finalidade. Vamos deixar a equipe, os psicólogos, né, os nutricionistas, os educadores físicos, com esse olhar. E aí encaminhar até, como eu disse aqui, desde a prevenção até uma possível cirurgia, que o profissional, que o caminho seja bem trilhado e seja claro para a população e para as equipes, os profissionais de saúde. Começando por aí já seria uma grande diferença, concorda, doutora Adriana? Com certeza, com certeza. Olha, a gente sempre fala e sempre sente, né, no dia a dia do trabalho com o paciente obeso, com o paciente crônico, que é muito difícil a mudança de estilo de vida. E que é muito difícil fazer com que o paciente fique controlado até do seu diabetes, da sua hipertensão. Mas cada vez mais nós profissionais estamos convencidos de que existe prevenção para diabetes, para hipertensão, com a mudança de estilo de vida. Existem vários trabalhos publicados mostrando que só em perder peso, em ter uma alimentação adequada, em praticar atividade física, você diminui o risco do paciente, da população, se tornar diabética. Nós estamos, inclusive, agora trabalhando num projeto no Centro de Diabetes, em que a gente identificou gestantes que ficam diabéticas. Não é a diabética que fica, não é a diabética que engravida, é a gestante que se torna diabética. Ela aparece o diabetes durante a gravidez.
E, em geral, logo após a gravidez, esse diabetes desaparece. Só que a frequência com que essas pacientes se tornam diabéticas tipo 2 é muito maior do que uma população que não teve o chamado diabetes gestacional, que é o chamado diabetes gestacional. Então, nós estamos trabalhando, identificando essas pacientes diabéticas gestacionais e aquelas que apresentaram diabetes na gravidez, a gente está trabalhando após a gravidez, no sentido de que mudança de estilo de vida possa prolongar o seu tempo sem o aparecimento do diabetes. Olha aí. Isso é um trabalho, inclusive, multicêntrico, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um projeto de CNPq bem estruturado e que a gente vai mostrar, se Deus quiser, que realmente funciona a mudança de estilo de vida para prevenir o diabetes. Até numa população que já tem muito risco, que é quem tem diabetes gestacional. Ou seja, tudo dentro dessa sua linha de trabalho. E que se estenda todo esse trabalho. A gente novamente vai fazer o nosso intervalo, mas já já a gente continua o nosso bate-papo, até porque a gente precisa de um momento para falar em relação à importância, né, dos tratamentos. Não é isso, doutora Adriana? Com certeza. E a gente que está falando sobre obesidade aqui no programa É Direito volta já já. Continue ligado com a gente. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta. O programa Direito de hoje está falando sobre obesidade. Participa conosco o vereador Gardel Rolim, do PPL, que é autor de projetos de indicação voltados para essa área que tramitam atualmente na Câmara Municipal de Fortaleza. E convidamos também a doutora Adriana Forte, ela que é vice-presidente da... Esqueci. Associação Brasileira de Sociedade Endocrinologia. Porque eu fui lembrar do Centro Integrado, acontece. Mas não precisa ficar repetindo o que é que eu sou, não. Você é uma pessoa importante aí da área. A doutora Adriana, que ela é muito importante, você lembra? Não. Vamos lá. Vamos lá. Estamos de volta. O programa É Direito de hoje, tratando sobre obesidade. Participa conosco o vereador Gardel Rolim, do PPL, e a doutora Adriana Forte, ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira, especialista na área de endocrinologia e metabologia. A gente inicia agora o nosso terceiro bloco para um momento também tão quanto importante as demais informações que a gente tratou aqui anteriormente. Doutora Adriana, a senhora que é especialista, né, dentro dessa área de endocrinologia, e a obesidade é uma das doenças, né, que faz parte do seu trabalho, do seu dia a dia. Eu gostaria que a gente falasse sobre a questão do tratamento, né? A gente sabe, como dito antes, é um grande problema de saúde pública, mas que as pessoas precisam saber que pode sim ser tratado, o que é importante. Com certeza. Pode, deve, né, tem resultado, mas depende muito de toda uma estratégia de tratamento também, porque como diabetes e hipertensão é uma doença crônica também, ou seja, tem que ter uma palavra básica sobre essa forma de tratamento, que se chama educação. E tem que ter a história da educação continuada, porque é todo um autocuidado que o paciente tem que ter, e apoiado na equipe de profissionais, e aí a equipe é fundamental. A equipe é fundamental porque essa mudança de estilo de vida, ela engloba várias áreas, né, da saúde pública, da saúde de uma maneira geral, da medicina de uma maneira geral também, onde você converge todos esses profissionais para que tenha realmente um resultado importante. Então, essa equipe, esse time tem que estar bem azeitado do ponto de vista de como lidar com esse paciente. É a mesma sistemática que a gente fala para o time que trabalha com diabético e com hipertenso. Né? Quer dizer, eu acho que esse é o foco maior que a gente está dando nesse programa, que é o quê? De encarar a obesidade como uma doença crônica, que requer tratamento com mudança de estilo de vida, se necessário o tratamento com medicamentos, se necessário o tratamento cirúrgico. E aí, essas indicações em que fase do tratamento se vai colocar o paciente, é muito importante que seja feito por uma equipe séria, né? Porque a gente vê hoje, agora, no momento, muitas alternativas terapêuticas para a obesidade, inclusive o uso de hormônios de alguma forma ou de outra, e que realmente a gente não gostaria que isso fosse colocado na rede pública, né? Com certeza.
Mas que existem os medicamentos que são importantes, que são sérios, que são às vezes necessários, né? Então, mas voltando ao ponto básico, o mais importante nisso tudo, como o vereador fala, de ter os focos, de ter as clínicas específicas, ou a nível secundário de toda a equipe, né? É a importância de que a mudança de estilo de vida é fundamental, né? E que a gente vai ter que ter a possibilidade do paciente ter acesso a esses núcleos, digamos assim, ter um atendimento com frequência, porque realmente é importante que haja a adesão ao tratamento, e a adesão que se consegue com essa educação continuada dada integralmente com o paciente e a equipe, e que a gente valorize isso como um ponto de doença importante dentro do serviço público. E falando de paciente, a gente não pode esquecer que existem as crianças também, né, doutora Adriana? Com certeza. Olha, nós fizemos, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em diabetes, vereador, a gente fala que tem o diabetes da criança, que é o diabetes tipo 1, que aí o diagnóstico é muito fácil, que apresenta vários sintomas. E tem um diabético tipo 2, que é o do adulto, que em geral eles não apresentam sintomas. E muitas vezes eles são diagnosticados quando já tem uma complicação crônica, porque o diagnóstico é dado pela dosagem da glicemia. E às vezes você tem uma glicemia de 200, 300 e não está sentindo nada. E o paciente não fazendo o check-up, ele não é diagnosticado. Hoje, as crianças e adolescentes obesos estão apresentando o chamado diabetes tipo 2. Vocês imaginam se a gente não vai procurar ver e analisar e diagnosticar que patologia as crianças e adolescentes obesos já apresentam? Nós fizemos um trabalho no Centro de Diabetes, alguns anos atrás, fizemos uma manhã com crianças obesas. Nós chamamos, os fofinhos venham até aqui para a gente conversar, e nós fizemos medida de glicemia, medimos a pressão arterial, fizemos um trabalho educativo também com relação à alimentação e atividade física, e nós descobrimos que naqueles obesos que frequentaram esse dia no Centro de Diabetes, foram 160 crianças e adolescentes, 8,4 estavam com intolerância à glicose, que é o chamado pré-diabetes. E também em torno de 12% estava com hipertensão arterial. Quer dizer, a criança tem que ser também diagnosticada, porque é a partir da criança que a gente vai desenvolver um obeso na vida adulta. E aí entra a família, aí entra o tratamento da família. Como que uma criança vai aprender a comer fruta, vegetais, alimentos cada vez mais natural, se a sua geladeira tem um monte de alimentos industrializados, tem um monte de refrigerantes, né, ali livres, um monte de coisas com muita açúcar. Toda a liberdade. Toda a liberdade, né? E aí é uma coisa que você tem que negociar com a criança. Quando a gente deve parar para perceber se está ou não com diabetes, doutora? Se teve uma surpresa muito grande com esses dados que nós conseguimos coletar no dia dessa campanha para criança e adolescente obeso. Então, assim, mostrando a importância que a gente tem de trabalhar desde criança e de procurar nessa população infantil também se eles já estão com as complicações da própria obesidade. Doutora, e hoje em relação a tratamentos, o que é que a gente tem disponível aqui na cidade, falando a nível municipal e estadual? Olha, a nível de serviço público, a gente não tem nenhuma medicação para tratar diabetes, para tratar a obesidade, né? Inclusive, está sendo muito complicada essa história de medicamentos, né? De vez em quando o Ministério e a Anvisa bloqueiam esse uso de medicamentos, as sociedades brigam para ver se consegue, porque existem medicamentos que são éticos, né? Medicamentos que trabalham com relação ao apetite, a diminuição do apetite, existe medicamento que trabalham também com relação à compulsão, diminuir a compulsão alimentar, tem todo um processo aí neurológico para trabalhar essa compulsão alimentar. Mas na rede pública nós não temos nenhuma medicação para obesidade. Não, né? Os tratamentos ainda são em questão de assistências psicológicas, esse tipo de exatamente, de mudança de estilo de vida. Né? Na realidade, se você me perguntar, há necessidade. Não há necessidade para todos os pacientes obesos. Mas, com certeza, a gente vai encontrar paciente obeso que vai precisar de um apoio de medicamento para poder conseguir iniciar a sua mudança de estilo de vida, para ter condição de fazer a sua alimentação mais adequada e ter resultados. Porque isso entra todo um processo psicológico também. Se o paciente também não começa a ver um resultado, ele não continua. Ele tem que se sentir motivado, que ele começou um trabalho e que os resultados estão aparecendo e que ele vai dar continuidade, porque ele é capaz de conseguir aquela mudança de estilo de vida. Doutora, quando realmente eu devo procurar um médico? Eu já estou gordinho, mas a gente não escuta muito, né? Eu faço dieta, faço atividade e não consigo emagrecer.
Bom, na realidade, existe também a necessidade de procurar um médico para ver se tem uma causa ou outra que não seja só obesidade genética e ambiental. Você pode ter algumas patologias que levam à obesidade, são raras, mas a disfunção da tireoide pode levar à obesidade, uma disfunção de problema da suprarrenal também pode levar à obesidade. E esses pacientes têm que ser diagnosticados para serem tratados aí especificamente da doença base e que é importante que procure um profissional médico para tratar. E o endocrinologista é o profissional mais adequado. Mais adequado. A gente está chegando ao final do nosso programa. Ah, que peninha! Mas eu gostaria agora que, como de costume eu sempre faço, esse momento final, os nossos entrevistados aproveitem da melhor forma possível. Eu acho que vale, vereador, o senhor falar o que o senhor propõe, mas também deixar claro para a população o seu trabalho, a liberdade dos fortalezenses procurar, sugerir, dar propostas, afinal de contas, não é só no dia a dia que se capta as necessidades e se criam essas propostas. Os próprios cidadãos também podem procurar e colaborar com isso e com o trabalho, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a gente procura inclusive ouvir muitas das pessoas. Hoje está muito na moda as redes sociais, então nós temos aí, você procure as redes sociais do Gardel Rolim. Você pode propor, comentar, sugerir, a gente está lá, tem canais específicos para, inclusive o nosso site, que as pessoas podem propor. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem muito rápida, Karine. Nós falamos aqui hoje sobre saúde pública, e a gente vive num momento muito difícil da saúde pública no Brasil, não é só em Fortaleza e no Ceará. E o Brasil está num problema sério em outras áreas, nós estamos falando aqui hoje de saúde. A gente não vai conseguir superar os problemas da saúde esperando apenas pelo poder público. Nós, população, precisamos dar a nossa contribuição para a melhoria das condições da saúde pública. E a nossa contribuição passa muito pelo estilo de vida que nós temos. A gente, podendo, por exemplo, tem diversos casos de pacientes que chegam acidentados nos hospitais e aí vão se utilizar do poder público lá no hospital, naquela grande emergência, porque foram acidentados de moto, por exemplo, sem capacete. Então não é só a alimentação, nós precisamos ter o nosso autocuidado, precisamos pensar em nós, mudar. Boa mensagem. Se você tem costume de andar de moto sem capacete, vamos mudar o estilo de vida. Se você tem costume de ter uma alimentação na hora errada, do jeito errado, procure se alimentar da forma correta. Ou seja, é um autocuidado que é a nossa contribuição à saúde pública do Brasil. A gente precisa mudar o estilo de vida, isso enquanto sociedade. E aí cada um de nós, para mudar a sociedade, cada um de nós tem que dar a nossa contribuição. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Doutora Adriana, por favor, inclusive até o espaço para falar um pouco da questão lá dos trabalhos lá do centro. Não, eu acho que eu vou deixar a mensagem para a população mesmo, que eu acho que é fundamental e essa é uma responsabilidade muito nossa também. E pensar assim, obesidade é doença, como é diabetes, como é hipertensão. Existe prevenção da obesidade, prevenção da criança se tornar um adulto obeso, prevenção de quem começou a ser obeso, de ser um grande obeso, e prevenção de quem é obeso se tornar diabético, hipertenso e vir a ter infarto e AVC precoce. Então, esse é um trabalho porque necessita ser permeado durante toda a vida do indivíduo. Então, não é só um trabalho também de profissionais, não é só um trabalho também de gestores, não é só um trabalho do poder público, é da sociedade como um todo, com certeza. Dos professores, das escolas, dos pais, dos avós de crianças, né? Eu me incluo aqui nisso agora. Dos profissionais todos de rede, né? Quer dizer, da família de uma maneira geral, porque é o ambiente também que está condicionando esse grande vilão, está aí produzindo uma população com pouca saúde, né, que é o vilão da obesidade. Então, é um trabalho conjunto de todos e que nós temos responsabilidades também de coordenar esse trabalho todo em função de uma melhor qualidade de vida para a nossa população. E vamos mudar esse quadro, né, essa realidade. Mais uma vez, eu agradeço, né, a participação de vocês em nome de toda a equipe do programa É Direito e a gente, mais uma vez, conseguiu o nosso objetivo, alcançar o nosso objetivo, que é falar, que é tratar do assunto relacionado e apresentado como hoje tratamos e falamos sobre obesidade. Mas a gente vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Obrigada por sua companhia. E não esqueça, se é direito, você deve cobrar.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.